estão mostrando aí, e o Rogério também lembrou daquela cena do Thor, com o Odin preso naquela muralha, né? Toda aquela tecnologia kirbiniana e tudo mais. Lembra uma coisa que, quando eu comecei a estudar narrativa de quadrinhos, tanto para dar aula quanto para fazer meu material, sempre me agradou muito no Romita Jr. e tem a ver com a perspectiva que tu falou, Catena. Ele consegue muitas vezes fazer cena dinâmica sem precisar inclinar a linha do horizonte e usar 3 pontos de fuga. Ele faz treco com 1 ponto de fuga, às vezes com 2 pontos de fuga e fica complexo pra caralho, sabe? Não é aquela coisa que o cara tem que pensar 3 pontos de fuga pra fazer tudo visto de cima, visto de baixo. Essas cenas, até essa perspectiva da arma aqui do Cable, ela é simples, cara. Sim. Tem um ponto de fuga ali no cotovelo e deu, tá resolvido, sabe? Mas mesmo assim fica foda. É incrível. Cara, ele faz umas perspectivas insanas. Eu tô tentando procurar uma página do Thor que ele fez, que tem uma cidade gigantesca de fundo, que também é coisa de maluco. Você olha aquilo, não sei lá. Tipo, não é uma perspectiva artificial, saca? Sim. Que ele pegou uma foto, achei. Ele pegou uma foto e meio que desenhou olhando. Não, tipo, você vê que ela tem cara de desenho, tem cara de quadrinhos. Bons tempos, lembrando o Eric Larsen, né, que ele fez um comentário recente. Bons tempos quando os desenhistas de quadrinhos não tentavam ser reais e conseguiam. Aí, essa aqui, ó. Eu acho essa cidade fodástica. Acho que essa página tava na pasta do Klaus Jansson na CXP. Olha aí, cara. Que foda. É 1 ponto de fuga isso, cara. 1 ponto de fuga só. E é bonito. Você vai colocar isso no post, né? Pra não ficar, tipo... Sim, eu pego... A galera fica caçando, né? O que esses filhos da puta estão falando? Não, ultimamente eu tenho posto no post, não te preocupe. Então, cara, eu acho que toda vez que... eu tô olhando a coxa do Thor, tô pensando numa espiga de milho, cara. É? Nazik, aí ó, essa foi pra você. Comer, né? Nossa, essas coxas do Thor parecem uma espiga de milho, né? Dá vontade de... Eu não pensei nisso, Ivo. Isso, só se tu tá com fome. Você queria roer as coxas do Thor, é isso? Passar manteiga ali, né? Passar uma manteiga na coxa do Thor. Que isso. Vamos lá. O que tu mandou aqui, Catena? Deixa eu ver. Eu mandei mais uma arte. Homem Máquina, né? Que eu acho muito legal também. Do Homem Máquina eu achei o Kirbyano aqui, o... Cara, é arte final do Dick Giordano, cara. Eu achava que era do Jansson. Ah, legal, cara. A máquina que tá segurando o Odin lá aqui. Cara, esse run dele no Thor é muito foda. Eu acho que aqui o consenso, a gente tá comentando de dinâmica de página e tudo mais, mas deve ter coisas que vocês gostam, que chamou a atenção em alguma cena que eu posso ir atrás depois e botar o link, né? Mas em alguma cena que vocês bateram um olho e pensaram, não, isso aqui é a cara do John Romita e eu gosto pra caralho disso. Ivo? Eu parei de acompanhar um pouco os quadrinhos durante a saga do Clone, né? Achava aquilo muito ruim, né? Mas depois, eu lembro quando o Romita voltou a... Eu voltei a me interessar pelos quadrinhos, né? Que teve a minissérie lá do Demolidor Homem Sem Medo, né? E logo em seguida teve aquele Grandes Heróis Marvel 50, se não me engano, que era do Justiceiro. E, cara... Que tem até, eu acho que é nesse que tem aquela cena clássica dele ele queimando um pedaço de carne e passando um picolé nas costas do cara, falando que tava queimando o cara, que as terminações nervosas eram queimadas e você sentia como se fosse frio em vez de quente, né? Aí o cara pirou e começou, né? Cara, e aí nessa história, né, cara, tem umas imagens do Justiceiro com as armas atirando, assim, que eu achava muito foda, cara. Eu tentava copiar muito, assim, aqueles desenhos, né? Tipo assim, aquela arma em primeiro plano, gigantesca, assim, né? Com o personagem, assim, né, cara? E outra coisa que eu gostava muito era a cara que ele fazia no Justiceiro. Tipo assim, era um cara todo fudido, com o nariz arregaçado, assim, né, cara? Nariz batata de lutador de boxe, não, né? Que quebrou, emendou, quantas vezes, né? Então eu via muita verdade, assim, sabe, no Justiceiro, né? Tipo, se fosse um cara mesmo, né, que se fudeu tanto que o Justiceiro se fudeu nas histórias de quadrinho, ele ia ser assim, não ia ser aquele Justiceiro galanzinho do Jim Lee, né, aquele cara todo, né? Tipo, ele ia ser um cara assim, todo fudido, todo arregaçado, né, cara? Então eu acho que, tipo assim, nessa segunda fase, assim, né, que eu voltei a me interessar por quadrinhos, o que me marcou muito dele foi o Justiceiro. Mas, tipo assim, a partir daí, né, tudo que saía dele, assim, eu sempre dava uma olhada, né, cara? O Pantera Negra,
Os Eternos, né? Tudo que saiu aí depois com ele desenhando, eu sempre Nossa, os Eternos. Dava uma olhada. Pô, não, é o Homem Sem Medo, né, cara? Aquela minissérie, assim, isso que você falou faz todo sentido aí da minissérie ela ter sido esticada editorialmente, porque realmente eu achava que o ritmo da história era meio... Não tinha o mesmo impacto, né, que você esperava de uma história do Frank Miller e tal. Depois de ter ficado um tempo sem escrever o Demolidor, e, porra, se eu não me engano, a última coisa que ele tinha escrito era a Queda de Murdoch, né? Sim. E, porra, pra mim é a melhor história do Miller, de todas. Na minha cronologia pessoal. Mas, porra, nessa época realmente também, assim como o Ivo, não por causa da saga do Clone, porque eu nunca fui de ler Homem-Aranha, li muito pouco Homem-Aranha, mas eu tinha dado um tempo também em quadrinhos, já tava... Mas eventualmente você viu uma revista na banca e você fala assim, caralho, não, isso aqui eu tenho que levar, né? E foi justamente a do Demolidor. E achava muito maneiro, e aquele uniforme do Demolidor, que acabou sendo utilizado na série, pô, eu achava massa, assim. Foi muito legal os caras terem utilizado na série do Netflix aquele uniforme todo preto, aquele inicial, né? É bem melhor do que amarelo com vermelho, né? Vamos falar. Tu falou da série do Demolidor. Eu me lembro muito de um recado da Devir, que a gente até lembrou. Acho que foi o Caruso que lembrou, né, Ivo? Sim, que era o comunicado lá da Devir. Aquele jornalzinho. Os recados da Devir. Isso. Cara, eu me lembro de uma edição em especial que tinha um preview de 2 ou 3 páginas dessa minissérie do Demolidor. Que muitas pessoas, para quem eu pergunto, sabe, muitos jornalistas, muitos fãs de quadrinhos, muita gente lembra assim e considera a Demolidor Ano 1 como um dos melhores trabalhos do Romitinho, né? Talvez por ele ter explorado muito essa narrativa, ter esse apelo cinematográfico que o Frank Miller tem nos roteiros dele também, mas esse preview que tinha no Recado da Devir era uma cena, era como se fosse um painel, assim, não sei se era uma arte promocional. Eu posso estar enganado, cara, pode até ser uma das capas, porque quando eu li encadernado, mas eu sei que saiu em minissérie em volumes separados, que é um rosto do Matt Murdock criança, com os 2 curativos nos olhos, grudado. Verdade. E aí tu tem um plano geral da cidade no fundo, e tu tem o Matt Murdock, não me lembro se ele tá sentado ou parado na beira de um prédio. E no Recado da Devir tá só o line art do Romitinha, sabe? Não é colorido o desenho. E é bonito pra caralho aquilo. Nossa, é uma arte complexa, tu tem um monte de plano de profundidade. Aquela perspectiva simples que eu acabei de falar, né? É uma coisa assim que quando eu bati o olho eu pensei, nossa, esse aqui é o John Romita. E isso que a gente tava falando de ter sido esticada essa série do Homem Sem Medo, né? Editorialmente, assim. Tipo assim, rendeu artisticamente umas coisas fodas, tipo umas páginas duplas, assim, deles correndo pelos telhados, com a cidade no fundo, assim, né? Umas paradas muito fodas, assim, né, cara? Aquela cena final que são vários demolidores, né? Várias fases demolidores. E no final termina ele de corpo inteiro. Cara, acho aquela cena sensacional também. Sim. E tu, Andy? Cara, como vocês já falaram, a minha favorita é do Homem Sem Medo, né? Mas, assim, na época que o Romitinha desenhava a revista dos X-Men, cara, eu gostava pra caralho de tudo aquilo. Porque era a dinâmica do grupo com a Kitty era muito legal, né? E ele desenhou a história mais legal que eu lembro dessa questão, né, deles, do dia a dia deles, é aquela história que o Juggernaut, o fanático tá no boteco lá, e é o Wolverine, o Colossus e o Noturno, né? Isso. Que vão beber. Naquela época o Wolverine era um filho da puta, né, velho? Ele... Deixa o moleque... Ele reconhece, né, o que é o fanático no bar, né? Só que daí ele não avisa o Colosso, né? E deixa o Colosso ir lá caçar encrenca o cara, né? E alguns deles estavam meio de bronca dele, né? Porque ele tinha voltado das Guerras Secretas, tinha ficado com a menina, a Kitty tava chateada com isso. Tá, que ele merece, deixa ele apanhar mesmo. É um couro dele. Eu gosto muito dessa história, é muito foda. Foi ele que bolou aquele design meio Flashdance, né, pra vampira, né? Que botou aquele cabelo dela arrepiado e a mini blusa verde e a colã preta, né? Sim. Essa fase era o Dan Green que fazia, né? Era o Dan Green que fazia arte final, exatamente. Eu não sei se foi ele ou foi o Arthur Adams, hein, que bolou esse visualzinho mais... Não, o Arthur Adams seguiu, cara. Eu lembro que o Arthur Adams fez um anual do X-Men que tem esse visual. Mas na revista de linha, a primeira vez que aparece é... E a gente já falou, assim, várias vezes sobre isso, né? Porque depois dos anos 90 eles viraram popstars e tudo era gigantesco, as ameaças eram... Nos anos 80 ainda tinha aquela coisa dos X-Men, tinha edição que era só eles conversando sobre as coisas, né? Isso. Era muito foda aquilo, né? Ainda era o Claremont bom pra caralho. E tu, Roger? Bem, eu acho que na hora que eu vi ele mesmo no Homem-Aranha, porque naquela época eu não ligava tanto pro roteiro e mais para as imagens mesmo, né? Então, um careto você catenava, entendi.
Sim. Que importa E como eu tava. Exatamente. Como eu tava começando a gostar mais de quadrinho e tal, então a dinâmica que tava e toda a forma de ação, isso me marcou bastante. Assim, mesmo que a história não fosse grande coisa. Me lembra até hoje o fim da saga do clone, que era uma porcaria, assim, ele virando aspirina lá, derretendo, um monte de coisa. Mas o traço em si é muito foda, sabe? Então, toda essa dinâmica e essa forma, como tu falou, simples de resolver, isso me chamou muita atenção. E desde aquela época, qualquer coisa que eu olhava dele, eu já ligava e, poxa vida, o trabalho do Robitinho, sabe? O Rogério? O traço dele é característico, cara. Tu vê se muitos, como vocês disseram, o Al Williamson, ele pegava bem esse traço dele. Esse traço mais rabiscado, cheio de rabisquinho, também essas formas que ele deixava tudo geométrico, tudo quadrado. Principalmente eu vi isso na época, como eu já citei nos X-Men, né? Nos anos 90, quando ele tomou o lugar do Esportácio, né? Que foi pro xixi, pro vinho, né? Né? E assim, cara, assim, eu tenho. Quando eu soube que ele tinha feito essas histórias do Homem de Ferro, né, recentemente, um ano atrás, eu peguei o Demônio da Garrafa, essas histórias aí, e vi o traço dele, o quão diferente é, né? No traço dele, que ele antigamente emulava o pai. Daí eu fico imaginando como é que é isso, assim, como é que é uma conversa na casa dele, assim, né? Tipo assim, ó, o John Romita sendo assim, ó. Ô, meu filho, eu andei vendo essa história lá do estigma. Meu filho, o que é aquilo, meu filho? Que traço é aquele, meu filho? Que traço é aquele? Meu pai, eu estou me revoltando agora. Eu estou tentando usar o meu estilo próprio. Mas você tem que fazer o estilo do papai. O estilo da Marvel, meu filho. O estilo da Marvel é o Jack Kirby, papai. É o Jack Kirby. Daí você revolta e sai fora, né? É isso que o traço dele quer dizer. É exatamente isso que o traço dele quer falar, né? Pra nós, assim, que é o estilo dele em comum, assim, né? Como tu viu esse Cable, assim, todo quadradão, assim, cheio de... É uma figura geométrica impressionante, assim. Tudo que passa por ele, assim, tudo que ele passa tem aquele estilo característico dele. Né? E como esse desgraçado fez na Marvel, cara. Acho que não tem um personagem que esse infeliz não fez na Marvel. É, cara. Tu sabia, Rogério, que uma das coisas que ele comentava, que ele ainda estava na Marvel, é que ele estava escolhendo os projetos que ele fazia. Porque, por exemplo, quem é que lembrou agora aqui dele fazendo os X-Men? Foi tu mesmo, né? Falou agora há pouco. Ele dos X-Men substituindo o Portácio. Ele queria ficar no título dos X-Men, aí o Bob Arras tirou ele. E ele comentou abertamente em entrevista, cara. Saiu aquele livro do Legado dos Romitas, pela editora Mitos. A gente não tá ganhando comissão nenhuma, então se você quiser, você compre. Certo? É um bom livro. Ele tá comentando que certamente o Bob Arras não ia com a cara dele, porque ele tava vendendo igualmente que nem os caras. Ele ficou na editora, não traiu a editora, tanto que ele tinha recebido o convite para ir pra Image, ele quis ficar na Marvel. Ele comenta isso na entrevista. Ele até se arrepende, ele fala, eu devia ter saído, porque os caras só ficaram me fudendo, e não sei o que mais, tal. Mas falou assim, escancarado, que o Bob Arras não ia com a cara dele e que só ficava remanejando ele para outros projetos. E aí ele foi pro Tito Justiceiro, ficou lá penando, ele até gostava do personagem, mas ele queria estar no título dos X-Men, que vendia mais, e dava comissão para ele de venda, e etc. E depois disso... Mas eu acho que também ele pegou uma fase, tipo assim, que o Justiceiro também. O Justiceiro teve uma época que virou um top da Marvel, né, cara? Tipo sim, assim. mas foi aí que tá. Quando os X-Men estavam vendendo, era os X-Men a bola. Não, sim, queria... o que eu tô falando é o seguinte, tipo assim, ele meio que retomou, né, o Justiceiro. O Justiceiro, tipo assim, virou um top da Marvel, né, e depois meio que caiu, meio que deu uma sumida, né, e eu acho que quando ele foi pro personagem, meio que deu um novo fôlego aí, né, claro que tanto deu. que depois dele, né, tipo assim, o nível só foi subindo, né, cara. Quando depois veio o Garfienes, né. Mas, o Ivo, claro que deu, porque o trabalho dele é bom. O que eu tô comentando é que ele queria, financeiramente pra ele, era melhor ter ficado nos X-Men. E ele pedia pra ir. Ele falava assim, não, eu vou ficar então mais 6 edições, mas eu quero voltar pros X-Men. E aí eles não deixavam ele voltar. E aí ele falava, olha, certamente é porque não iam com a minha cara, o editorial da época não ia com a minha cara. E o cara na entrevista, o entrevistador pergunta assim, tá, mas você não quer citar nomes? Ele fala, azar, eu vou citar assim, o Bob Arras não ia com a minha cara, e não sei o que mais, quebrou o caneco, velho. E depois disso, depois desse incidente, quando o Bob Arras saiu da Marvel, e
E a gente pode notar isso percebendo o que ele estava desenhando. Ele escolhia o que ele queria desenhar. Ele chegava assim, enjoei de desenhar isso, quero desenhar aquele personagem. Ele ia lá e fazia. Então ele circulou muito pela editora depois desse período, principalmente porque ele pôde escolher outros personagens. O engraçado é que ele não voltou para X-Men, ele poderia ter voltado, né, cara? Porque foi decaindo. Uhum. Porque o período de ascensão dos X-Men foi com Bob Arras como editor-chefe. Depois disso ele foi pra onde? Ele foi pros Vingadores, que é o que tava vendendo pra caralho, né?